Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixel, hoje com a patroa aqui. E a gente vai fazer um passeio, só nós dois, vamos aproveitar essa oportunidade para fazer um review dessa lente fantástica, que é Tamron 17-28 f2.2, desenhada para câmeras da Sony, mirrorless, de sensor full frame. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá interessado? Vamos nessa! I could help you hold your demons down while you drive them out. If you want to, we can leave this town and take you above the clouds. Ok pessoal, bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers. Olha só, tô aqui com a dona Gabriela Brizola fazendo um passeio que algumas pessoas considerariam romântico, e estamos aproveitando a oportunidade enquanto eles estão preparando ali os cavalos para fazer um review sobre essa lente, que é uma lente desenhada para câmeras de sensor full frame da Sony. E por consequência, obviamente, você sabe que ela vai servir numa câmera de sensor cropado, sem a necessidade de nenhum adaptador. Porém, eu não acho que você deve comprar essa lente numa câmera de sensor cropado, porque câmeras de sensor cropado da Sony tem um fator de crop de 1.5. E aí 17mm não é tão aberto assim, não é tão legal. Da mesma forma, f2.8 numa câmera de sensor cropado não é tão claro assim. Eu acho que você consegue lentes melhores para câmeras de sensor cropado. Porém, para câmera de sensor full frame ela é legal pra caramba, porque a 17mm ela é considerada ultra grande angular. E a 28mm ela ainda é aberta legal pra caramba. Ou seja, essa é uma lente ideal para fazer isso que a gente está fazendo, tipo vlogs. Também é muito legal para fazer fotos ou vídeos imobiliários ou de paisagens, e até mesmo para astrofotografia. E o fato dela ter essa versatilidade de, além de ser clara, para sensor full frame, ultra grande angular e ser uma lente zoom, na minha opinião, faz ser uma lente que não pode faltar no arsenal de qualquer pessoa que está séria aí para fazer fotos e vídeos. Vou fazer uma pausa aqui e a gente volta mais para falar sobre ela. Vamos lá! Whatever you see in your heart line, blame it on me, I don't mind. Whatever it is will be fine. Give it to me, I don't mind. Ok pessoal, uma coisa que você precisa pensar na hora de escolher uma lente ultra grande angular é se ela vai ter uma boa capacidade de evitar flares, que são aquelas reflexões às vezes indesejadas quando você está, por exemplo, contra a luz aqui, olha, como a gente está agora nesse momento com o sol atrás de mim. Essa lente tem muito bons revestimentos, ela faz um bom trabalho evitando flares. Se você colocar o parasol que já vem com a lente, fica melhor ainda. Mas não é perfeito, ela ainda assim permite que alguns flares sejam identificados. Faz sim com que a imagem perca um pouco de contraste quando você está com ela completamente contra a luz, mas eu particularmente gosto desse efeito. Eu acho que dá um certo estilo, uma certa perspectiva característica dessa lente que me agrada, mas é importante que você saiba disso. Outra coisa é que, como lentes ultra grande angular, tá pegando um monte de informação, um monte de detalhes do seu ambiente, tentando comprimir tudo isso no sensor, é muito importante que ela seja super nítida, que os cortes, que a precisão implicada na lente seja muito boa. E eu posso te dizer que essa é uma das lentes mais nítidas ultra grande angular que eu já tive. Já vi várias comparações, inclusive, dessa lente contra outras lentes muito mais caras, e com relação à nitidez, essa lente aqui não tem nenhum problema. Outra coisa que é importantíssimo em lentes ultra grande angular
é a quantidade de distorção que você vai ter, principalmente nas bordas da imagem. E vocês podem perceber aqui, eu estou nesse momento a 17 milímetros, e se você olhar, por exemplo, para essa árvore bem aqui, olha, aqui mais ou menos, ela não está torta, você não consegue perceber aquele efeito meio que de olho de peixe. Essa lente, ela é muito retilínea, principalmente nas bordas, e isso é praticamente fundamental para quem está fazendo fotos ou vídeos imobiliários ou de arquitetura. Você não quer as bordas distorcidas. E eu acho que uma outra coisa que também vale a pena mencionar é que essa é uma lente da marca Tamron, né? Não é uma lente original da Sony, mas o sistema de autofoco dela é muito bom. Nesse momento, por exemplo, ela está com o foco cravado aqui no meu olho, não dançou absolutamente nenhuma vez. Eu fiz várias cenas ali na floresta, andando de cavalo, o foco fica travado. Essa lente realmente tem um monte de coisa boa ao seu favor. Tudo isso por uma fração do preço, que seria uma lente com essa distância focal, com esse range de distância focal da marca Sony. Mas nem tudo é perfeito, eu quero falar com vocês sobre algumas coisinhas que não são tão legais nessa lente, para que você possa tomar uma decisão informada. Então a gente volta já. I don't want us to go. No, I don't want us to go. Yeah, you could be my lifeline, you could be my sunshine. In a world so full of pain, can you make it go away? I served in the U.S. Army 1963 to 65. Ok, pessoal, chegamos em casa, já está um pouquinho frio e eu queria fazer agora a parte final falando sobre aquilo que não é tão legal a respeito dessa lente, porque nada é perfeito, né? Quero começar te dizendo sobre o range de zoom dela, porque 17 a 28 não é ruim, mas também não é tão legal assim. Ao invés de 17 eu queria que fosse 15, por exemplo, faz diferença. E ao invés de 28 eu queria que fosse a 30, talvez 35, como algumas outras lentes ultra grande angular são capazes de fazer e essa daqui não faz. Então o range de zoom não é que é ruim, mas sim poderia ser melhor. Outra coisa que também é importante é que essa lente não tem nenhuma estabilização. Então você vai depender da estabilização da sua câmera, talvez da estabilização digital, se a sua câmera oferecer isso para vídeo, ou colocar a câmera num gimbal, num tripé, num monopé e assim por diante, porque ela não é estabilizada de jeito nenhum. Lentes ultra grande angular em geral disfarçam mais a vibração. Porém, se tivesse estabilização na lente seria melhor ainda, e é uma outra coisa que eu acho que é importante que você saiba na hora de escolher essa lente, tá? Terceira coisa que eu acho que talvez não seja tão legal nela é o anel de foco. O anel de foco dessa lente é aquele focus by wire, que você mexe e ele manda um comando eletrônico para a câmera, que devolve um comando eletrônico para a lente e aí então alguma coisa move. É claro que é muito rápido, eu não seria nem capaz de quantificar quanto tempo demora entre você mexer e a câmera reagir ou a lente reagir, mas não é instantâneo como se fosse simplesmente um zoom mecânico, como por exemplo acontece nas lentes da Canon. Então é uma experiência um pouquinho diferente para fazer foco manual, de fotografia imobiliária, por exemplo, talvez não seja uma coisa tão orgânica para você numa situação como essa. E eu acho que se você levar essas coisas em consideração e ainda assim estiver disposto a conviver com isso, visto que as lentes que não têm essas dificuldades são mais caras, maiores e mais pesadas, e que você então a partir desse momento entende tanto os prós quanto os contras, eu acho que os prós superam os contras, mas ela também tem os contras ainda assim, e é por isso que é importante a gente falar sobre tudo isso. Mas enfim, era isso que eu queria contar para vocês hoje da forma mais rápida e objetiva possível e te mostrar bastante imagens do nosso passeio que foi exclusivamente gravado utilizando essa lente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não se esquece de me deixar um comentário, de me deixar um like e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vou ficando por aqui, o link dela está na descrição. Forte abraço a todos, até a próxima. Fui!